Nós somos todos filhos de Deus, estamos aqui para uma boa obra, para uma boa missão na presença do Pai. Mas louvado seja Deus, a palavra de Deus que se encontra em Lucas. Louvado seja o nome do Senhor, melhor dizendo, 15:11. Louvado seja Deus que fala o filho pródigo, eu vou estar lendo. Louvado seja Deus para não nos tomar tempo. Que venha falar. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, da minha parte dos meus bens me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra longuíssima. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo desolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a dos cidadãos daquela terra, e qual o mandou para os seus campos apresentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levanta-me e irei ter com meu pai. Disse-lhe: Pai, pequei contra o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus jornaleiros. E havendo-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de última compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazes depressa o melhor roupa e a veste, e veste o poder-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazeis os bezerros cevados, mata-los. Então comamos, alegramos nós. Louvado seja Deus. O 24 vem a falar assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A começar a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, pegou-lhe e falou que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu é salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Louvado seja Deus. Que pode se sentar. Oh, meus irmãos, é forte essa palavra. Louvado seja Deus. Ele está falando aqui, Deus está falando em obediência nesta noite. Que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus quer nós dizer que quando aquele filho, louvado seja Deus, que morava com seu pai, ali não faltava nada para aquele filho. Nada faltava, tinha de tudo bom. Louvado seja Deus. E aquele filho, um dia, ele se revoltou. Louvado seja Deus. Achava que naquela fazenda do seu pai não tinha mais solução, não tinha nada a resolver. Louvado seja Deus. E ele saiu, louvado seja Deus, naquela fazenda. Louvado seja Deus. Chegou até o seu pai pedindo, louvado seja Deus, a herança dele. A parte da herança. A palavra de Deus veio nós dizer que o seu pai, ele não fez questão de nada, ele dividiu. Dividiu a parte daquele filho e entregou para ele. E a palavra de Deus nos vem dizer que ele pegou aquela parte dele e partiu para uma nova terra estranha, coisas estranhas, que ele tinha de tudo, e ele partiu para um lugar que ele não conhecia. E ali, louvado seja Deus, a palavra de Deus vem a nós dizer nesse filho pródigo, que ali ele passou momentos difíceis, momentos que nasceu. Ele achava que ali era o lugar certo para ele.
Mas quando ele passou por algo diferente, louvado seja Deus. A palavra de Deus vem a nós dizer que ele passou muita fome naquele lugar. Louvado seja Deus. E que ele desejava comer o que os porcos comiam. Passou a saciar das bolotas de porcos. Louvado seja Deus. E Deus está falando nessa noite: seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao seu pai e sua mãe. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja o santo nome do Senhor, quando ele viu que a coisa estava pesada, que ele não tinha mais solução naquela fazenda, que ninguém dava mais ouvido para ele, que ele estava passando fome, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que ele, louvado seja Deus, voltou depressa. Ele achava que o pai não ia receber mais ele, mas louvado seja Deus, a palavra vem a nós dizer, aleluia Jesus, que quando aquele filho, ele chegou, louvado seja Deus, no encontro do seu pai, Espírito Santo de Deus, ele foi bem recebido. Louvado seja Deus, ele abraçou o seu pai, mas ele falou uma palavra para o seu pai: meu pai, eu estou aqui, mas o Senhor me tenha como os seus trabalhadores. Louvado seja Deus, que eu não sou digno mais de ser o seu filho, porque eu fui desobediente a ti. Eu desobediente, louvado seja Deus, a Deus e a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que aquele pai abraçou o filho e mandou, louvado seja Deus, pegar, uma ovelha, louvado seja Deus, para brancar a festa, a chegada daquele filho. Porque louvado seja Deus, quando um filho sai da nossa companhia, que sai de dentro de casa, oh, louvado seja Deus, a toda a atenção de um pai e de uma mãe, que aquele filho não sabe como que ele vai viver lá fora. Tem tudo a dizer que aquele filho vai se embaraçar, porque o amor de um pai e de uma mãe é muito grande. E às vezes, louvado seja Deus, nós não somos obedientes aos nossos pais, às nossas mães, louvado seja Deus. E a palavra de Deus vem a nós dizer, para que nós sejamos obedientes a Deus, nós temos que obedecer nosso pai e nossa mãe. E quando aquele filho, louvado seja Deus, ele viu que as coisas iam piorar, ele voltou depressa, mas ele foi bem recebido. E aquele filho mais velho que já trabalhava na fazenda, ele se revoltou, ele se irou, ele se provocou, ele ficou irado. Porque louvado seja Deus, ele fez pergunta, porque ele saiu, gastou os seus bens, todos os seus bens, os seus direitos que ele tinha, em coisa à toa, quebrou a cara lá fora, e agora vem chorando e o Senhor abraçou. Eu que tenho tantos anos que trabalho contigo, o Senhor nunca me deu um carneiro para que eu viesse festejar com meus amigos, se alegrar com eles. Louvado seja Deus. E Deus, ele nesta noite, ele está falando que nós venhamos se alegrar na presença de Deus, que nós não venhamos turbar o nosso coração, que nós venhamos deixar Deus nós trabalhar. Louvado seja Deus. As portas que Deus abre, homem da terra não fecha. As portas desta casa estão abertas, porque aqui tem homem e tem mulher de Deus que persevera na presença de Deus. Não tem tristeza, onde tem 2 ou 3, Jesus está aqui. Porque não adianta nós levar o nosso sentido em multidão, e Deus, ele não se agrada. E às vezes, muitas vezes nós estamos numa multidão, e nós estamos ali sentados, louvado seja Deus, e nós não deixamos Deus trabalhar no nosso coração. Porque meus irmãos em Cristo, minhas irmãs, é tantas coisas que nós viemos na casa de Deus. O povo hoje não está mais ligado na palavra de Deus, numa pregação. Está ligado, está preocupado com a veste da senhora, com a veste do Senhor, com o sapato que é bonito, com terno. Está preocupado com a sua casa, com o seu celeiro, com o seu guarda-roupa. Mas nesta noite foi falado, o Deus que nós servimos é o Deus dono da prata e dono do ouro. Queremos tirar essa preocupação da nossa mente, porque Deus é o Deus da prata e Deus do ouro. É Ele que tudo faz, é Ele que tudo pode. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra de Deus vem a nós dizer, louvado seja o santo nome do nosso Mestre Jesus. Louvado seja Deus. Aqui no 15, e foi chegando-se 2 cidadãos daquela terra, qual
o mandou para os seus campos, apresentar porcos, desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Meu irmão, minha irmã, esta palavra é forte para você. Louvado seja Deus que está encaixado na palavra de Deus, que come da palavra do Senhor, que é o melhor alimento. Você percebe nesta noite, nesta pregação. Louvado seja Deus. Às vezes nós temos de tudo e nós deixamos, louvado seja Deus, para querer melhorar de situação e acaba voltando na piora, porque esse filho pródigo, ele passou a comer, os porcos comiam coisas terríveis, bolotas ali com os porcos, porque seu estômago desejava a comer e não tinha alimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nesta noite, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que nós que temos filho, louvado seja Deus, é o nosso dever, é nós, louvado seja Deus, sentar com o nosso filho, aconselhar nosso filho. Não importa se ele é um drogado, não importa se ele é um traficante, mas nós temos que sentar, conversar com o nosso filho, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tudo pode. E às vezes nós mesmos tiramos nosso filho de dentro de casa com mal palavra, com palavra profana. Louvado seja Deus. Mas eu quero ficar falando, se você tem um filho que está passando por algo, dificuldade, filho que está na droga, filho que está na bebida, filho que está no vício, filho que está no mundo, na escravidão, não rejeite o seu filho. Ore por o seu filho, fale com o seu filho, porque Deus ele vai te honrar, porque Deus ele honrou esse pai, quando esse filho veio para a sua companhia de volta. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus ele nesta noite, Deus ele está falando comigo e está falando contigo nesta noite, que nós não venhamos temar diante do nosso Pai. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus, ele é comigo, ele é contigo nesta noite. Não adianta nós entristecer o nosso coração, nós turbar o nosso coração por coisas que nasceram. Às vezes nós passamos momentos de tristeza, lógico que às vezes nós passamos. Às vezes é necessário o nosso pastor ele abrir a porta da igreja e não chegar ninguém, só ele com a sua esposa. Mas a palavra de Deus fala, aonde tem dois ou tem três, ele está presente. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite Deus ele tem algo maravilhoso para mim e para ti, porque nós saímos da nossa casa, nós deixamos algo diferente para resolver, mas nós deixamos para estar na presença do Mestre, para estar na presença de Deus, fazendo aquilo que é necessário. E eu quero deixar para você, louvado seja Deus, uma palavra que fica no livro de Marcos 16:15, que fala: ide para todo mundo, prega o meu evangelho para toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Meu querido, minha querida, esta palavra ela pode ser pesada para nós ministrar, mas se nós não obedecer a palavra de Deus que está na Bíblia, é melhor nós desistir, porque a palavra de Deus fala que ou é ou não é. E quando Deus ele manda, ide por todo mundo, prega o meu evangelho, por que nós estamos temendo diante de Deus? Porque Deus está mandando você levar a palavra e você está rejeitando. Porque Deus está mandando você louvar Ele e você está se envergonhando no meio da igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando Deus quer dizer, ide por todo mundo, prega o meu evangelho para toda criatura, é muito forte. Nós temos que ter o privilégio de pregar, seja lá quem for. Porque quando Deus fala, ide por todo mundo, prega para toda